E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui, ó, com a minha garrafinha no Mário. Acabamos aí de sair de uma apresentação lá com o pessoal do Bots Brasil, com o Caio. Foi muito bacana o bate-papo, as perguntas, a interação lá com o pessoal, foi muito show. Agradeço demais aí mais uma vez Bots Brasil, Caio, parceiraço, tamo junto. Sejam bem-vindos, galera. E agora chegou a segunda etapa desse nosso momento. Essa semana foi a semana de falar de precificação, né? Porque, não sei se todos me acompanham lá no LinkedIn, eu coloquei lá no LinkedIn ontem, publiquei ontem, foi ontem, tô perdido nos dias. Publiquei ontem ou antes de ontem, acho que ontem, não, antes de ontem, um artigo lá falando sobre precificação, que eu abordo vários detalhes sobre estratégias de precificação. E é basicamente isso hoje que a gente vai conversar aqui na nossa live. A gente conversou um pouquinho, faz uma hora aí que terminou a apresentação lá com o pessoal do Bots Brasil, que a gente entendeu e conversou um pouquinho lá sobre como é diferente o modelo e o desenvolvimento de uma solução conversacional, comparado com uma solução baseada em software, basicamente. Pode ser um aplicativo ou pode ser um sistema. E aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras estratégias um pouquinho mais profundas, que complementam o que a gente viu lá na palestra do Bots Brasil. Beleza? Então vai chegando aí, vai mandando o seu oi. Toda vez que você fala um oi pro bot, que ele responde um oi. Então é isso aí. Sejam bem-vindos. Eu vou pegar aqui o artigo para a gente discutir um pouquinho sobre ele, sobre essa estratégia. Ah lá, oi. Muito bem. Tem gente que não sabe o que é o oi, né? Mas relaxa, gente, eu vou divulgar para todos vocês. Geralmente quem faz os cursos comigo, independente do curso e dos canais aí, eu sempre mostro o que um chatbot de verdade ele fala quando a gente responde um oi. Então a gente fala o oi de verdade, certo? Não é um oi qualquer. Ah lá, é isso aí, ó. A Ana mandando, com meu peito gritando te amo. Entendedores entenderão, mas em breve todo mundo que não entendeu vai entender. Ai, 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 demais, é uma música. E aí, galera, ó, seguinte, perguntar pra vocês. Aqui é nosso Bot Talks. A gente começando mais um. Toda quinta-feira, às 8 da noite, então, a gente vai fazer um Bot Talks. Qual que é o objetivo? A gente conversar, a gente trocar conhecimentos, trocar informações. Dependendo do tema, eu vou trazer algum convidado para conversar com a gente, como aconteceu lá na semana passada. Nossa, eu ia falar ano passado. Na semana passada, que eu chamei o Caio para a gente falar um pouquinho do mercado, de como o mercado tem trabalhado aí com a questão do impacto do coronavírus. Então, essa semana a gente vai falar de precificação. Muitas pessoas e muitas empresas têm dúvidas quanto a isso, quanto a falar assim, o que eu preciso fazer, quanto custa o meu chatbot, quanto custa para eu contratar isso de alguém. Isso é um assunto muito extenso e tem muitas variações. Então, por isso que a gente abordou isso lá na live do Bots Brasil e vai abordar aqui também com outros detalhes complementares, beleza? Então, coloca aí para mim nos comentários. Você tem dúvida sobre precificação? Que dúvida você tem para a gente começar esse nosso bate-papo? Beleza? Não é fácil precificar, é super complexo. A gente acha algumas estratégias e a partir dessa estratégia a gente tem que ir testando para ver se o mercado se interessa por elas. Tá bom? Beleza. Então, antes de tudo, antes da gente começar a conversar sobre precificação de bot, a gente tem que entender basicamente como fazer uma precificação de uma solução, independente de qual seja. Basicamente, a gente já tem um racional de precificação, né? Que esse racional basicamente pressupõe o quê? Eu tenho um custo, dentro desse meu custo eu vou gerenciar esse meu custo e depois eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma margem aqui em cima, uma margem de lucro, beleza? Quando eu faço assim, eu trabalho em cima de um conceito que é diferenciação por preço. Esses conceitos de diferenciação é um conceito de negócio, basicamente, que mostra como a gente consegue entrar com o modelo de negócio no mercado e buscar diferenciações. O modelo de diferenciação por preço é um modelo que muitas empresas trabalham. E esse modelo é um modelo muito difícil de se trabalhar, apesar de ser o mais comum. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples.
Imagina que eu tenho um produto no Mercado Livre. Esse produto aqui, imagina que é a garrafinha aqui, ó, garrafinha do Mário. Tem esse produto no Mercado Livre. Esse produto aqui, ele custa 10 reais. Não, custa 20 reais, vai. Entro no Mercado Livre lá, vou buscar. Garrafinha de água do Mário, 20 reais. Acho lá, primeiro, 20 reais. Aí o que eu faço? Geralmente, acho que vocês devem fazer isso também. Vocês pegam e fazem o seguinte, ó, vocês mudam o filtro lá por trazer em primeiro lugar o preço mais barato. Então, filtrar pelo preço. O que acontece? Aparecem essas garrafinhas aqui com outros preços, beleza? De 20 reais, aparece por 18, aparece por 15. E o que você busca? Geralmente, a gente busca o mais barato. Beleza? Diferenciação por preço, o mais barato ganha. Qual que é o problema desse modelo? É o problema que a gente sempre tem concorrentes. Então, nossa briga começa a ser por onde? Legal, eu estou vendendo aqui meu produto por 20 reais, meu concorrente está vendendo por 18. O que eu vou fazer para me diferenciar? Baixar o preço. Então, eu vou lá e baixar, está vendendo por 18, eu vou vender o meu por 17. Beleza. Aí o concorrente fala assim, legal, está vendendo por 17, muito bem. O que eu vou fazer para vender? Vou vender por 16, por 15, vou baixando esse preço. Até chegar num momento lá onde eu consigo me diferenciar por preço. Mas o que está acontecendo? A gente está diminuindo a nossa margem, certo? E o nosso custo, ele existe. Se eu não conseguir diminuir o meu custo, vai chegar um momento que eu chego no limite da minha margem. Chegando nesse limite da margem, temos problema. Por quê? Porque a gente não consegue mais baixar o preço, a gente não consegue se diferenciar. E aí depois a gente tem que brigar por outro tipo de estratégia de precificação, que é a estratégia de precificação baseada por diferenciação de percepção de valor. A gente vai entender um pouquinho o que significa isso. Beleza? Então, o que o mercado hoje, o que eu tenho visto, acompanhado diversas empresas, tanto fornecedoras quanto empresas que estão consumindo, comprando projetos de bot. Basicamente, muitos modelos existem, a gente vai falar sobre eles aqui, mas o modelo mais simples da gente entender e precificar é valor hora. Então, o nosso valor hora, a gente tem que entender o quê? Em dois grandes momentos. Como eu vou aplicar o meu valor hora dentro do primeiro momento, que é o quê? Projeto. Como eu vou aplicar o meu valor hora dentro do segundo momento, que é o quê? Curadoria. Porque são dois momentos diferentes. Projeto, ele tem começo, meio e fim. Né? E esse começo, meio e fim, você pode colocar várias regras daí para frente. Então a primeira regra é, você pode negociar com o seu cliente, com quem você está conversando, e falar assim, ó, eu vou te oferecer um projeto, esse projeto tem um escopo fechado. Eu vou pegar aqui 50 perguntas do seu escopo aí de dúvidas que você tem que responder frequentemente dentro da sua empresa. Dentro desse escopo de 50 perguntas, a gente vai rodar um projeto aqui de um Scrum, por exemplo, a gente vai colocar sprints, dentro de cada sprint a gente vai entregando essas funcionalidades e testando, fazendo o projeto acontecer. Chegou no final do projeto, a gente terminou todas as sprints, o cliente vai pagar para você o valor que está combinado em contrato, e feito isso você vai receber esse valor e o projeto acabou. Mas, o que acontece? Pode ser que essas 50 perguntas iniciais você tenha outro escopo de perguntas, mais 100 perguntas para incluir dentro desse chatbot. Então você tem uma outra rodada de projeto. Então o que eu quero trazer aqui? Projeto sempre tem começo, meio e fim, mas pode ser que esses projetos eles se prorroguem. Sempre começo, meio e fim. Então essa é a primeira análise que a gente vai ter que fazer, e a segunda análise vai ser o quê? A curadoria. A curadoria geralmente é um processo recorrente, porque é um processo de melhoria contínua. E essa melhoria contínua ela tem várias etapas. Então o que geralmente a gente faz? A gente pega o escopo de projeto, coloca numa proposta. E além disso, a gente coloca o escopo de quantidade de horas de curadoria. A gente coloca na proposta também. São duas etapas dentro de uma proposta de precificação de chatbot. E em cima disso, a gente faz o quê? A gente simplesmente coloca o valor hora de cada uma das etapas. Mas como que funciona um projeto de chatbot? Então, muitos de vocês participam de projetos, muitos de vocês estão buscando entrar na área, talvez. Comenta aí comigo aí quem participa de projeto para eu saber. E a gente tem hoje no mercado, que a gente até conversou na outra live, as empresas elas trabalham muito olhando só para TI quando constroem chatbots. Isso é um risco muito grande, porque se a gente está construindo chatbot, o nosso objetivo aqui é trazer um engajamento para o nosso usuário. Então, quanto maior o engajamento, melhor. E a gente só consegue isso analisando o lado humano da coisa. Então, antes da gente começar qualquer projeto, o que eu sugiro para evitar erros que eu já vi empresas cometendo no mercado é você sempre ser super transparente.
O processo de desenvolvimento de bot é diferente do processo de desenvolvimento de soluções, aplicativos e software. E os nossos futuros clientes, os nossos clientes, quem busca contratar isso, muitas vezes não conhece. Nem nós mesmos da área conhecemos, porque tudo isso é muito novo. Então, qual que é a ideia? É a gente considerar algumas etapas no desenvolvimento do bot e deixar isso extremamente claro para o seu cliente. Toda etapa de construção de chatbot ela tem que passar por algumas fases. A fase do lado humano e a fase do lado técnico. Então, a gente tem um framework aqui da Let's Bot, tá lá no site, tá no Instagram também, letsbot.rocks lá. E lá nesse framework a gente mostra as etapas, uma a uma, de como funciona esse processo de desenvolvimento, que eu vou trazer para vocês aqui. Primeira etapa é o comportamento. A gente tem que entender o comportamento de quem a gente quer conversar. Se a gente entende o comportamento dessa pessoa, a gente sabe como construir um chatbot que atenda às necessidades desse comportamento. Essa é a nossa primeira grande etapa. E se a gente está falando de precificação e de propostas de software, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar que essa é uma etapa dentro do meu projeto. Então eu tenho que colocar assim, ó, etapa de behavior, ou etapa, pode chamar como for, mas ela tem que existir dentro da sua proposta. Você tem que colocar lá assim, ó, essa etapa, de acordo com o seu cenário, pelo que conversamos no nosso bate-papo, a gente precisa investigar quem é seu cliente. E aqui dentro a gente pode ter um aspecto, até mesmo uma quantidade de tempo investida super alta ou uma quantidade de tempo super baixa. E isso não pode ser uma decisão sua como empresa ou como freelancer. Isso tem que ser uma decisão em conjunto com o seu cliente, porque isso pode trazer para você riscos. E é isso que a gente tem que evitar dentro desse mundo, porque é complexo desenvolver isso. Então, primeira etapa, você vai definir com o seu cliente. Ó, primeira etapa, eu preciso conhecer quem é o seu público para entender como ele conversa, para que esse chatbot tenha engajamento. Então, eu vou estimar aqui, por exemplo, uma semana de trabalho para a gente fazer um processo de imersão com o seu cliente, entender padrões de comunicação, entender quem são os seus clientes, por que eles estão nos canais que estão e quais canais a gente pode criar o nosso chatbot. Primeira etapa. Essa uma semana, o que dá para a gente aplicar dentro disso? Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando puramente de design thinking. O design thinking é o processo onde é uma mindset que a gente consegue aplicar e entender na prática o comportamento das pessoas, antes mesmo de pensar na criação de uma solução. E a gente consegue, em uma semana, por exemplo, usar um método chamado design sprint, que o Google trouxe para a gente. E nesse processo, em uma semana, a gente consegue absorver muita coisa. Mas como a gente está criando um chatbot, não só o mundo do design sprint e nem só também o mundo aí das metodologias de design thinking ajudam a gente. Porque a gente vai ter que entender um pouquinho também de uma personificação, de como a gente consegue personificar esse bot. Mas muitas vezes, talvez projetos não precisam de personificação de bot. Por exemplo, eu estou construindo um bot agora aqui para Let's Bot, que é um bot de notícias. Eu acho que eu até comentei na outra live, que vai ser no Telegram, ele já está ativo, estou fazendo alguns testes, refinando para divulgar para todo mundo que tiver interesse. Mas é um bot que ele simplesmente ele lê as notícias, entende, faz uma curadoria automática através dos meus algoritmos, entrega as notícias mais relevantes dentro de um canal do Telegram. Preciso ter personificação nesse caso? Não preciso, porque eu não estou interagindo com as pessoas. Talvez as mensagens que são entregues eu preciso colocar algum tipo de engajamento. Mas nesse momento eu não preciso disso, porque o meu projeto não precisa disso. Beleza? Mas tem projetos que precisam disso. Então você tem que colocar como primeira etapa esse questionamento para o seu cliente. Você precisa desse tipo de análise, desse tipo de informação dentro do seu projeto? Você precisa engajar seu cliente de alguma forma? A gente tem que pensar em estratégias de engajamento. Então, para isso, eu vou estimar aqui 1 semana, 2 semanas de trabalho de imersão. Essas 2 semanas de trabalho de imersão vai ter uma pessoa, vai ter um especialista, um UX Research, vai ter um pessoal de design, vai ter um pessoal também técnico, porque a gente vai envolver todo mundo do projeto para entender o comportamento dos seus clientes. Então, primeira etapa na precificação do projeto, eu vou determinar se é necessário ou não e vou estimar um tempo para fazer esse tipo de trabalho. Primeira etapa, comportamento. Uma vez que eu precifiquei isso com valor hora, por exemplo, eu vou trabalhar na próxima etapa do nosso cenário, que é a parte de interaction, ou seja, como esse comportamento que eu identifiquei, como eu consigo interagir com ele. Então, como eu consigo engajar ele através de texto, através de voz. Aí entra o papel das pessoas que trabalham hoje com UX Writer, e também com UX Writing, e também com design conversacional de voz. Esse é o papel muito importante. Nesse cenário, o que a gente tem que estimar? A gente tem que estimar o quê? Quanto tempo eu preciso para entregar esse projeto aí?
essa análise conversacional, análise dos tipos de perguntas, análise do linguajar, e a primeira etapa que a gente construiu, que é a etapa de comportamento behavior, ela vai ter que entregar para a próxima etapa, que é a etapa de interação, do writing. Ou seja, quem fez uma análise aprofundada sobre quem é o cliente e o usuário é quem? É quem fez a etapa anterior. E essa equipe, na verdade, ela tem que ser muito coesa, tem que ser multidisciplinar. Então, eu preciso estimar a próxima etapa. Dentro do escopo de 50 perguntas, considerando que o nosso chatbot é uma FAQ, por exemplo, quanto tempo eu preciso investir para conseguir fazer uma análise e transformar perguntas em estruturas conversacionais? Faço uma análise de precificação em cima disso. Vou estimar X horas para trabalhar em cima desse contexto. Beleza. Próxima etapa é pensar no quê? Na arquitetura desse sistema. O pessoal entrando, André aí, ó. A Luísa entrando, tudo bem? Bem-vindos aí, gente. Próxima etapa, arquitetura. O que significa arquitetura? Como que eu vou criar uma solução que atende essa necessidade desse meu usuário? Vai ser fluxo? Vai ser NLP? Não vai ser? Então, essa decisão vai abrir um outro leque para a gente. Precificação não só mais de esforço, de equipe, precificação de plataformas. E essa precificação de plataformas ela pode variar demais. Então, se a gente está falando de plataformas, a gente tem que entender primeiro o quê? Qual que é o canal que o nosso usuário vai se comunicar? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o nosso cliente, para a nossa área, qual que é o canal? Me diz aí, qual canal você quer se comunicar com o seu usuário? Quero através... Vamos pegar o caso mais comum. Quero comunicar com o meu usuário através do WhatsApp. Beleza. O que você tem que colocar na sua proposta? Para você se comunicar com o WhatsApp, você vai ter que primeiro encontrar uma empresa que seja um integrador, um broker, né, de mensageria. E esse broker de mensageria cobra por isso. E também o WhatsApp cobra por isso. Toda mensagem trafegada ela tem custo. E também não é fácil a gente conseguir a aprovação do WhatsApp nesse momento que a gente se encontra. Então, você vai ter que incluir o que na sua proposta? Você quer o WhatsApp? Legal. Então, eu tenho um canal que tem custo. Inclui o custo desse canal, de acordo com o volume previsto. Beleza. Além disso, eu quero trabalhar também com uma plataforma de fluxo. Eu vou ter que ir no mercado, encontrar a plataforma de fluxo que mais me adequa, ou posso criar a minha própria. Ou se não, eu posso trabalhar com uma plataforma de NLP, que é processamento de linguagem natural. Em vez de eu navegar, eu vou conversar. Uma vez que eu faço essa análise, então, eu vou ter que falar o quê? Legal, se você quer trabalhar com NLP, com inteligência artificial, uma ramificação da inteligência artificial aí dentro do seu chatbot, legal, a gente faz isso, mas tem um custo. Vamos entender o custo disso? E tudo isso, gente, tenta fazer ao máximo de um bate-papo e construir isso com o seu cliente, porque a chave do sucesso de uma precificação do bot é a transparência. Então, você vai falar para o seu cliente assim, legal, vou utilizar o Watson. O cliente, puta, que show, utilizar o Watson, legal, porque o Watson IBM, né, faz um belo marketing, é super interessante, legal, eu quero. Legal, você quer? Qual que é o volume que você vai ter? Dentro desse volume, você vai ter que entender se você vai passar da faixa gratuita ou não, porque comercialmente a gente tem que contratar a IBM para a gente conseguir gerar receita e tudo mais. Então a gente vai ter que entender volume para falar para o seu cliente assim, essa arquitetura que você montou, ela tem uma observação aqui, que a plataforma que a gente vai usar para isso também tem custo. E esses custos de plataforma, de canais, eles têm que ser muito transparentes com o seu cliente, porque ele não conhece isso, ele desconhece tudo isso. E a gente tem que passar isso, primeiro instruir, para depois fazer uma precificação bem transparente. Beleza, se eu falo assim, quero trabalhar então com Watson, ou com Dialogflow, ou com Rasa, ou com qualquer outra plataforma de NLP. O Rasa é até legal porque é gratuito, mas em contrapartida eu tenho que ter toda uma infraestrutura muito mais robusta para isso. Então, se eu trabalhar com NLP, olha só, nossa equipe de writing ou de voz, de VUI, ela tem que entender muito bem o quê? Quais são as intenções que essas perguntas do meu usuário vai trazer. Então, por exemplo, o que eu já vi em projetos é que o design de intenções, que é um conceito que está dentro das plataformas de NLP, é um design feito, quer dizer, mastigado pela equipe de writing. Então, nesse momento, é extremamente importante a equipe de writing saber como desenvolver um fluxo conversacional através de intenções. Mas não só desenvolver, mas também fazer um processo de desambiguação, que é a principal parte da coisa. Porque se a gente deixa ambiguado, a construção do nosso chatbot vai ser muito ruim, ele vai quebrar muito fácil.
Então, voltando um pouquinho na etapa anterior, a gente tem o papel do writing, entendendo todo o fluxo conversacional, mas também ele tem que entender a próxima etapa, tem que entender como funciona a parte de arquitetura, a parte técnica, porque ele vai entregar esse conhecimento para a próxima etapa, para a etapa de construção. Então, a precificação, por exemplo, do writing vai ser o quê? Quantas perguntas eu tenho e qual o meu esforço de transformar essas perguntas em intenções. Que não é, pergunta não é igual a intenção, né? São escopos um pouquinho diferentes. Por isso que sempre gera problemas de ambiguação nas intenções, porque pergunta não é igual à intenção, não necessariamente. Beleza, então a gente falou do lado humano, tem uma fase que é entender as pessoas, uma fase que é entender a estrutura linguística, transformar isso talvez em intenções ou talvez em fluxos conversacionais, que é a parte do writing ou da design de voz. E eu tenho a etapa da arquitetura. A partir de todo esse escopo eu vou definir qual arquitetura eu vou entregar para o meu cliente. Dependendo da arquitetura, isso pode gerar custos também. Custo de infraestrutura, pode gerar custo também de plataformas, de canais, como a gente tinha acabado de falar. Muito bem. Uma vez definido tudo isso, a gente passa para a próxima etapa, construção, build, que é o quê? Vou pegar tudo isso e vou meter mão na massa. O projeto vai acontecer, eu vou começar a meter mão na massa dentro dessa estrutura aqui. Para isso, eu vou ter que ter uma pessoa que conheça da plataforma. Vou ter que trazer uma pessoa que conheça do Watson, conheça talvez uma plataforma de fluxo, ou conheça do Rasa, para trabalhar nessa nossa etapa aqui. Então a gente, nesse momento, para um pouquinho de falar de custo de plataforma e começa a falar de custo de pessoas, custo de recursos, de colaboradores, de especialistas dentro desse momento. Beleza? Além disso, eu tenho uma outra fase. Tudo isso, gente, pensa numa proposta. Você está definindo etapa por etapa de um projeto de bot dentro de uma proposta. Isso você capturou com conversa com seu cliente e a partir dessas conversas você refinou e está desenvolvendo uma proposta. A próxima etapa, depois que você acaba a construção a etapa de construção do seu chatbot, você vai estimar tempo de construção, tempo de fazer integrações. Olha só que interessante, ó. Um chatbot mais robusto, ele tem integrações. Então, qual que é a sua estratégia para desenvolver as integrações? A integração é de responsabilidade do seu cliente ou é de responsabilidade sua? Você vai incluir isso dentro da sua proposta ou não? Eu já peguei casos, por exemplo, eu fiz uma proposta para um bot que o desenvolvimento das APIs iam ser feitas pelo próprio cliente. Beleza? E era com SAP ainda. Então, nesse cenário, qual que era o requisito, né? Eu teria, se fosse responsabilidade minha, da minha empresa, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar o escopo dessa integração, contratar um especialista em integrações da SAP, que trabalha com PI, Business Connector, nem lembro mais o nome, eu trabalhei com isso uma época, mas mudou o nome. Pegar um especialista nessa área, entender quais são os dados que vão integrar de uma ponta a outra, chamar um desenvolvedor, um ABAP, para desenvolver uma customização dentro do SAP. Isso a gente tem que incluir dentro da sua proposta. Então o preço sobe lá em cima. Beleza? Mas como a responsabilidade dessa integração era do cliente, beleza, então não preciso me preocupar com isso. E tem que deixar claro que, para tudo isso funcionar, essa integração é de responsabilidade do meu cliente lá na ponta. Sempre transparente. Se não for transparente, gente, dá BO. Dá BO. Muito bem. E aí, beleza, construí meu chatbot. Precifiquei as integrações, precifiquei lá o tempo que eu vou ter também de desenvolvimento desse bot, tudo tranquilinho. Esse bot está pronto? Mas é claro que não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar esse bot. A gente tem que colocar ele numa etapa de amadurecimento, antes mesmo de entrar em produção. Então você tem que colocar ele na sua proposta também. Falar o quê? Esse bot, esse processo inteiro de desenvolvimento do bot, ele vai existir. Eu vou terminar esse processo aqui, mas o processo não acabou. Eu preciso treinar ele minimamente. Como que eu faço isso? Eu preciso pegar esse bot e colocar para o máximo de pessoas possível conversar com esse bot. Quebra meu bot. Esse é o objetivo. Quebra o bot aí, pelo amor de Deus. Mas não em produção ainda. A gente está no ambiente controlado, homologação. Quebra o bot. Com isso, a gente vai ter tanto insumo, mas tanto insumo, que a gente vai fazer um processo de curadoria já inicial para o nosso bot não ir para a produção e quebrar na primeira iteração que tem. Então, nessa etapa de treinamento... Ixi, travou aí, gente? Não sei se travou ou não aí. Bom, se voltou, me avisa, tá? Quer dizer, se não voltou. Na etapa de treinamento, a gente tem que estimar o tempo necessário que a gente vai... o esforço necessário que a gente vai ter durante essa etapa. Então, você tem que determinar como vai ser a sua etapa de treinamento, beleza? Me avisa aí, gente, se está no ar ou se não.
Ah, beleza. Vanessa aí falou que tá tranquilo. Show, ótimo. Beleza. Beleza? A gente passou por várias etapas até agora, hein? Ó. Etapa de comportamento, precificação de tempo investido nisso, interação, a parte de writing voz, a parte de arquitetura, a parte de construção, que pode envolver custo de plataforma, custo de canais, custo de integrações, a parte de treinamento, que essa é a parte muito importante, que eu tenho que determinar quanto tempo eu vou investir para esse treinamento, para essa curadoria inicial. E aí, terminou o meu projeto. Então, essa é a primeira etapa da precificação da coisa. Tudo isso que a gente conversou até agora, você tem que colocar na sua proposta. E tem que deixar isso claro para o seu cliente, porque possivelmente seu cliente, ou talvez a sua área interna da empresa, ela não conhece isso. Como eu comentei, isso é novo para todo mundo está aprendendo em conjunto. Então, os aprendizados que a gente já teve, a gente tem que evitar problemas e riscos com esses aprendizados. Então, você coloca tudo isso na mesa. Para a gente construir um chatbot, a gente tem todas essas etapas. Dentro desse contexto inicial, a gente tem essas etapas, essas 5 etapas aqui, que a gente tem que tomar uma decisão. Se você topa, se você é cliente ou minha área é cliente, você acha que faz sentido isso entrar ou não, e esse é o custo previsto. Uma vez que a gente precifica o nosso projeto e trata isso com o cliente vai entender assim, eu entendi agora eu entendi que um projeto de chatbot, ele não é um projeto trivial. Ele é um projeto muito mais complexo e muito mais completo que um projeto tradicional que eu estava imaginando de desenvolvimento de software. Eu lembro que uma empresa entrou em contato com a minha empresa solicitando um orçamento, né, de consultoria estratégica para a gente entender todo esse escopo dentro da própria empresa. E além disso, também uma precificação de quanto custa um bot, para construir um bot. Aí eu falei assim, mas beleza, o que você quer com isso? Eu falei, não, eu tenho aqui 5 mil reais para investir num bot. Eu falei, mas me explica mais. Era um bot para uma indústria farmacêutica que ia ter integração com diversos sistemas legados. E a estimativa de custo que eles tinham de orçamento era de 5 mil reais, de 5 a 7 mil reais. Eu falei, esquece. Esquece, porque 5 mil reais, toda a estrutura que a gente conversou até agora, ainda mais com um bot complexo desse, e que tem um processo de engajamento tão grande, a gente tem que dar uma certa atenção. Então, as empresas não conhecem, então a gente tem que mostrar para as empresas o que realmente é isso. A Luísa está comentando aqui, que vivenciou um problema de precificação, daí enviei todo o diagnóstico. Excelente, é isso aí. Senão fica na esfera do abstrato. Excelente. Faça isso. Todo mundo, pelo amor de Deus, faça isso. Porque nossa meta neste mundo é garantir que as pessoas amem os bots. E não fiquem putos com os bots. Porque bot que não funciona, a gente fica extremamente bravo, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Todo mundo odeia. E se a gente cometer alguma falha nesses processos de precificação, no processo de desenvolvimento, esse é o resultado na ponta que vai acontecer. Então, nosso objetivo é minimizar todos esses riscos. Então, excelente, Luiz, essa é a estratégia mesmo. Faz esse diagnóstico completo de ponta a ponta, entende todas as etapas e coloca isso para o seu cliente, falando assim, meu cliente, dá uma olhada nisso. Para criar uma solução que seja extremamente eficaz para você de acordo com os seus requisitos, explica tudo isso para ele. A gente tem todas essas etapas. Por que da etapa número 1 de entender quem é o seu usuário? Por que eu tenho que ter uma etapa de UX ali em primeiro momento? Porque sem isso, o seu chatbot vai ser um sistema. Aí faz ele experimentar um chatbot que seja assim, que seja o estilo sistema. Pergunta, resposta fixa e pronto. Sem engajamento, sem nada. Mostra um outro chatbot mais robusto, mais interessante, que tem um engajamento maior. Mostra essa diferença e coloca a decisão a ele. Fala assim, isso eu como empresa, como consultoria, como fornecedor, eu entendo que é extremamente importante. Você vai assumir o risco de tirar essa fase ou não? Faz sentido para você ou não? Mesmo que não seja um processo de uma semana, de 2, 3, um mês de imersão, que seria o supra-sumo na construção de um chatbot, porque você vai conhecer tanto o seu cliente, né? Mas não, faz o seguinte, mostra para o seu cliente, não dá para colocar 3 semanas de acordo com a nossa precificação, vamos diminuir para 2. Dá para colocar 2? Não, vamos colocar 1. Vamos colocar 3 dias, mas coloque essa fase humana em primeiro momento.
o, o caso de uso que você está trabalhando ali for um caso de uso que faça sentido tudo isso, obviamente. Como eu comentei no meu caso de uso lá do bot das notícias, do Newsbot, não faz sentido. Mas se eu estou falando atendendo uma pessoa, se eu estou prestando um serviço através de um bot, faz super sentido. Beleza? Seja flexível. Outra dica. Segunda dica da precificação. Coloca tudo na mesa e seja flexível com essas etapas. Mas briguem por essas etapas, porque sem elas, o projeto lá na ponta ele pode ter grandes problemas. Tá bom? Então a gente falou sobre precificação do projeto, começo, meio e fim. Isso pode se replicar diversas vezes. Talvez o mesmo cliente fale assim, eu quero uma segunda fase desse projeto. Beleza. Eu quero, talvez, expandir esse projeto para uma outra área. Beleza. Ainda assim é projeto. Esse projeto tem começo, meio e fim. Nesse escopo, a gente vai ter que também precificar o quê? A quantidade de recursos. Ou seja, quantas pessoas a gente vai ter focada nessas entregas. E aí que vem um outro conceito muito importante. Muito bom, o cliente tem que entender o processo, pois acreditam que o bot vai resolver tudo sozinho. Exatamente. A Ari... Os nomes são super difíceis de ler por causa dos nicknames aqui do Instagram. Mas exatamente isso, o cliente tem que conhecer esse processo, senão a gente vai assumir um risco enorme. A gente não pode assumir esse risco, toma muito cuidado. Eu já vi projetos tendo que ser refeitos do zero por causa de problemas assim. Então a ideia é a gente não passar por isso, tá bom? A Ana tá perguntando se a live vai ficar salva no seu perfil. Vai ficar nos stories, fica por 24 horas. Depois eu vou subir todas as lives que a gente for fazer, todos os bot talks das quintas, no YouTube também. Então vai ficar disponível lá 100% do tempo, beleza? Ariane. Obrigado. Então, outro conceito muito importante na precificação que a gente não pode esquecer. Se a gente tem várias fases, cada fase a gente pode sugerir um especialista, a gente vai ter custo de contratar essas pessoas. Se nosso escopo tem que ser mais enxuto, porque o budget da empresa não vai ser um budget mais alto, a gente tem que se adaptar a isso, a gente oferece o melhor dos mundos. Depois a gente vai lá e dá uma refinada. A gente pode ter, por exemplo, um escopo menor, onde talvez, dentro desse meu processo de desenvolvimento, a gente tenha que não colocar uma pessoa específica para research. Research que seria a primeira etapa de comportamento, de design thinking, personificação, um research para bots, que tem um escopo um pouquinho diferente, pelo que eu vejo. Eu também não consigo colocar mais uma pessoa para writing e também não consigo colocar mais uma pessoa para construção. Não consigo colocar 3 pessoas e mais uma pessoa para treinamento e mais uma. Não dá, porque meu cliente falou que fica muito caro. O que eu preciso fazer? Enxugar. Então, será que os meus profissionais, meus especialistas, eles têm um conhecimento híbrido? E esse conhecimento híbrido, gente, vai ser um tema do próximo Bot Talks aí. A gente fez até um meetup na RAI com a Isa, faz pouquíssimo tempo aí, um mês eu acho, né? Um mês e pouquinho. Sobre isso, sobre perfis multidisciplinares para se trabalhar com chatbot. Todo o mercado fala que é super importante ser especialista. Sim, é super importante. Mas assim como o seu cliente tem que conhecer sobre o seu processo, a sua equipe interna também tem que conhecer esse processo de ponta a ponta. Porque senão você tem silos, né? Você tem grupos de conhecimentos que não são interligados. E se o que puxa a gente nesse processo inteiro de desenvolvimento de um bot é o engajamento, é a experiência, todo mundo tem que estar interligado através dessa experiência. O desenvolvedor que vai desenvolver as integrações, ele tem que entender qual a experiência que ele está proporcionando para o cliente dele na ponta. A pessoa que é writing ou a pessoa que está entendendo o comportamento dos clientes tem que entender também como funciona o desenvolvimento das intenções, porque se não entender, você não consegue criar uma experiência de ponta a ponta. Então, nesse aspecto, que é super importante em qualquer projeto, além disso, na precificação, talvez a gente não tenha um perfil para cada etapa. Então, a gente vai ter que ter uma pessoa com múltiplas skills. A Isa tá aí, ó. Eu tinha visto você então, não tinha certeza. Essa aí, ó, profissional em modelo T, né? Em formato T. Ele tem que ser especialista em uma área, mas ele tem que ser multidisciplinar. E a gente tem visto no mercado que muitas pessoas não querem ser multidisciplinar. Porque falam, não, eu sou técnico, cara, não quero saber esse negócio de pergunta, de palavras, se eu mando um oi, se eu não mando. Cara, eu quero mexer no Watson aqui. Cara, você precisa saber. Porque senão a gente não consegue entregar esse conhecimento. Não precisa ser especialista, mas saber minimamente.
Mesma coisa do outro lado, o lado humano, o writing. Eu até sempre comento, né, que quando eu vejo um writing que sabe o que é uma API e conversa com o desenvolvedor explicando o que é, como tem que funcionar essa API, eu fico extremamente feliz, gente. Extremamente feliz. Porque é isso que a gente precisa para criar grandes experiências. E a gente terminar esse grande legado que estamos construindo de bots ineficientes. Quando um writer conhece o lado minimamente, não precisa ser especialista não, tecnicamente, o lado técnico na verdade, o projeto ele flui que é uma beleza. Imagina um PO de um projeto desse. Como que tem que ser um PO de um projeto desse? Ele tem que conhecer todas as etapas, ele tem que gerenciar todas as etapas, ele tem que entender e conversar muito bem com o cliente. Um Scrum Master também. E aí, como que é um perfil de um Scrum Master? Sem conhecer essas etapas, pensando talvez que é só técnico. Então, a nossa formação da equipe é uma etapa extremamente importante. Se a gente não consegue colocar uma pessoa especialista para cada área, criar uma squad de bot para o seu cliente, e o que a gente faz? Minimiza e enxuga isso. E as pessoas têm que ser cada vez mais multidisciplinares. Beleza? Vamos ver, a Isa aqui está comentando, ó. Como a galera recebe essa ideia no seu curso? Como você indica essa questão para a galera? Questão de multidisciplinar? Isa, é isso? Bom, nos cursos que eu venho puxando aí pela Let's Bot, a gente está terminando agora, né? Acho que tem um pessoal aqui nossa primeira temporada do Bot Camp. O que é o Bot Camp? A gente pega um projeto de bot, de um case real, de um cliente real. A gente faz isso em um processo, numa estrutura de sprints. Então está terminando a primeira turma agora e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O que a gente faz lá? Tem pessoas que não são técnicas, mas mesmo assim eu mostro para elas como funciona a parte técnica de uma maneira bem simplificada. A gente usa o Node-RED, que é uma ferramenta lá, um orquestrador, para a gente criar essas caixinhas e a gente vai suprindo essas necessidades do nosso cliente. A gente passa por todas as etapas. Ó, o André tá aí, ó. Aí, André, beleza? Então, nos cursos que eu venho trazendo, quando tiver próximas turmas eu aviso, não vai ter agora no próximo mês, mas no próximo talvez. Eu mostro exatamente isso. Sendo nós não técnicos, precisamos saber o técnico. E tem outros cursos também que eu vou trazer que tem um outro aspecto. Nós, sendo técnicos, precisamos entender o outro lado humano. Beleza? Ó, a Luísa falando, eu sou de conteúdo e UX, estou me desdobrando para aprender NLP e Dialogflow. Não é fácil, realmente não é fácil, ainda mais que tem um processamento lógico muito grande. Quando, por exemplo, eu faço consultoria com as empresas, com a equipe de UX, a equipe de Writing, eu mostro para eles a lógica de funcionamento do Watson, por exemplo, do NLP. E basicamente o que eu ensino para eles é uma maneira de entender desenvolvimento, lógica de programação sem ter programação. Ó, o Valdemar aí também, ó. Muito bem, galera em peso. Então, assim, para entender a parte de NLP e Dialogflow, a gente tem que saber lógica de programação. Porque o que a gente faz dentro do... Opa, voltou. Acho que deu uma paradinha aí. Então, é basicamente lógica. Então, quem é writing, se conhecer lógica de programação, gente, nossa, é um super writing. Se você é um dev e conhece as integrações, conhece o orquestrador, conhece NLP e conhece writing, cara, você é um super dev, desenvolvedor de bot. Porque você consegue trazer de ponta a ponta a coisa, sabe? Pensa nisso, de ponta a ponta. Walter aí perguntando, ó. Fala, Brunão. Fala, Walter. Beleza? Vamos fazer um bot para atender os moleques da lanchonete do aeroporto de Salvador. Nossa, precisa, hein? Precisa mesmo. Cair numa pegadinha lá em Salvador, lá fazendo treinamento lá com o Walter, com o pessoal, que meu Deus do céu. Outra pergunta aqui, ó. Dá para criar bots com palavras-chave sem uso de intenções? Dá sim. Isso é uma outra arquitetura que a gente tem que colocar na precificação também. Quando a gente coloca precificação, a gente tem que falar assim para o nosso cliente, qual arquitetura você quer? Por isso que a gente tem que conhecer as arquiteturas. Primeira arquitetura, fluxo. Tem uma série de características. Uma arquitetura baseada em NLP tem outras características completamente diferentes. Então a gente tem que mostrar para o nosso cliente o que é isso, como funciona isso, quais são os prós e contras. Então imagina nós, como vendedores, ou nós, como POs, se a gente não conhecer isso, como a gente mostra isso para o nosso cliente? Não conhecendo isso, qual é o problema? O projeto vai entrar, porque a gente consegue vender o projeto talvez mesmo assim, brigando por preço, negociando, o projeto entra, e para entregar o projeto depois, gente, é BO.
É problema atrás de problema. E não é isso que a gente quer, certo? Então, quanto mais alinhado nossa equipe de vendas estiver, nosso cliente estiver com as entregas, os nossos projetos vão andar muito bem, muito melhores. O Alex está aí também. Fala, Alex, tudo bem? Bem-vindo aí. Muito bem, a gente falou até agora do quê? De precificação. Até a pergunta sobre palavras-chave. A gente pode colocar palavras-chave dentro da nossa estrutura de fluxo e trabalhar como uma semi-NLP. Não semi, uma NLP fake. Dá para fazer. A gente tem que alinhar isso com o nosso cliente. Beleza? Então a gente falou até agora, gente, um assunto bem extenso, né? Sobre projeto. Agora a gente vai para a próxima etapa da coisa. Nem só de projeto vive nosso chatbot. E aí que vem um outro modelo interessante, que é o modelo do quê? Da curadoria. Então pensa assim, ó, o que é a curadoria? Tem muita gente que está trabalhando em curadoria agora. Eu já trabalhei com projetos de banco, fazendo até mesmo treinamentos e algumas consultorias, alguns acompanhamentos, e muita gente da área de suporte passou para a área de curadoria, de bot. Super interessante. Então é uma área 100% nova para todo mundo em todos os lugares. E a curadoria é basicamente o quê? Melhorar toda a nossa estrutura conversacional. Tudo que a gente criou até então, a gente tem que ver os feedbacks das pessoas, o que deu certo e o que deu errado e melhorar. Então, se a gente tem que melhorar tudo que a gente criou, a gente tem que revisitar todas essas 6 etapas que a gente conversou até agora. Tem que revisitar se eu estou atendendo as necessidades do meu usuário. Tem que visitar, então, a parte de building, ou seja, a parte behavior, né? A parte de comportamento. Tem que revisitar, fazer pesquisas constantes, fazer estratégias de imersão para entender como que está esse uso. Beleza, além disso, tem engajamento através do texto. Eu tenho que revisitar a parte de writing, o mapeamento das intenções, como que está esse fluxo conversacional, ou talvez o mapeamento dos meus fluxos que eu desenvolvi dentro de uma plataforma de fluxo. Onde que está parando? Por que está parando? Tem que encontrar o porquê das coisas. Beleza, depois próxima etapa, arquitetura. Essa arquitetura está legal? Será que eu preciso mudar a arquitetura? Transformar numa arquitetura mista? Transformar numa arquitetura simplesmente baseada em fluxo ou simplesmente baseada em NLP? Que é essa experiência que eu quero trazer. Então a curadoria é refazer todo esse processo aqui, ó. É pegar ele e melhorar. Pegar e melhorar. E por isso que é curadoria, não é manutenção. Porque a gente está falando de software apenas. A gente tem que fazer uma curadoria das novas mensagens, fazer uma curadoria da estratégia, um negócio muito mais profundo. E a curadoria é um processo recorrente. Né? Então, o que a gente pode fazer numa precificação? A gente pode fechar um pacote de horas de curadoria. Falar assim, ó, meu cliente, este é o escopo do meu projeto, essa é a precificação que eu te sugiro do meu projeto. Além disso, eu tenho uma precificação do quê? De pacotes de horas de curadoria. Esse pacote de horas de curadoria, eu vou trazer aqui uma squad específica de melhoria contínua do seu chatbot. Essa squad vai ter um cara de writing, vai ter um cara de desenvolvimento e vai ter uma pessoa de pesquisa, um researcher, que foca no design thinking, beleza? Então, nesse processo de curadoria, a gente vai ter que fazer esse trabalho contínuo. É uma etapa extremamente importante. Mas extremamente importante para que tipo de projeto? Projetos que são extremamente engajantes. Projetos, por exemplo, como esse das notícias que eu comentei, eu preciso fazer uma curadoria constante? Não necessariamente. Se por acaso, que já aconteceu, como eu estou fazendo os testes, gente, aconteceu de ele pegar, olha que loucura, eu estou pegando por palavras-chave, né? Eu pego as notícias e faço uma análise de palavras-chave, porque eu não estou analisando o contexto nesse momento, e faço o seguinte, ó, essa notícia fala sobre bot, fala sobre chatbot, fala sobre assistente virtual? Se sim, é uma notícia que eu vou compartilhar com as pessoas. Olha o risco de usar a palavra-chave. Eu falei bot, né? Olha só que interessante. Ele trouxe uma notícia para mim. Buscou lá na internet, em todos os algoritmos de busca, e trouxe para mim uma notícia. Era uma notícia do Botafogo. Por que Botafogo? Porque tinha bot na palavra Botafogo. Então ele falou e trouxe. Pô, imagina só se esse meu bot estivesse em produção. Imagina vocês todos recebendo notícias diárias sobre o mercado de chatbot. E de repente, notícia do Botafogo. Meu. Não tem nada a ver. Teve outra que foi bem engraçada também. Outra engraçada que era assim. Eu comecei a ler a notícia, não tinha muita coisa a ver, nem lembro do que era. Mas eu comecei a ler a notícia e falei, por que o meu algoritmo pegou isso? Comecei a ler. Quando eu fui ver, estava escrito lá assim, ó, o comentário da pessoa era... O nome da pessoa era Luiz Bot. Era o sobrenome do cara, era Bot. E o algoritmo pegou. Aí veio uma outra notícia do Bolsonaro também, que tem nada a ver, gente, de política. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui?
Aí eu fui fazer o quê? Uma etapa inicial, coloquei uma camada de curadoria. Essa camada de curadoria, ela busca palavras-chave, porque eu não estou trabalhando com contexto aqui, posso colocar mais para frente, mas aí eu teria um sistema cognitivo que talvez me traga custo. Então eu estou fazendo uma camada de curadoria inicial por palavra-chave, então eu estou refinando tudo isso. Esse é o risco da gente pular essa etapa. Bom, voltando, depois desse parêntese, voltando para a estratégia de precificação da curadoria. Eu posso fechar pacotes de horas que sejam recorrentes. Vou fechar com o meu cliente X horas por mês de curadoria. E essa curadoria eu vou analisar os logs, vou passar relatórios, mostrar a estratégia. E talvez na curadoria meu cliente fale assim, ó, nossa, assim você... Lembrei da música. Fala assim, nossa, eu quero que meu chatbot faça mais. Eu quero que meu chatbot agora atenda estrutura do pergunta sobre o Covid, que teve um boom agora esse momento, né, de crise que a gente está passando. Beleza, então para isso são novas intenções. Isso pode estar dentro da minha estrutura de curadoria ou pode estar dentro de uma estrutura de um novo projeto. Então a gente tem que medir isso junto com o nosso cliente ou junto com a área que está pedindo isso para a gente dentro da nossa empresa, para entender qual ação a gente vai tomar. Tomando essa ação, se vai ser um novo projeto, se vai ser um processo de curadoria, a gente consegue também precificar. Beleza? Então, ó, 2 etapas. Precifica o projeto de acordo com o escopo, mostra as etapas, seja transparente com o seu cliente sobre isso e mostra os prós e contras de se ter ou se não ter essas etapas. E tente sempre colocar minimamente, mesmo que seja poucos dias, de um processo de imersão com os usuários, com os clientes, que isso é definitivo se a gente quer ter engajamento. Depois, a gente tem uma etapa de curadoria, que ela sim pode ser recorrente. Então, posso precificar por horas, por quantidade de intenções. Modelos de negócio tem vários. Mas são dois modelos diferentes que a gente tem que considerar isso e deixar muito claro dentro das nossas propostas. Beleza. Outra estrutura também que quem são empresas que possuem plataformas de bot fazem. Que é o quê? Pô, eu tenho uma plataforma de bot. Eu estou criando o seu bot da sua empresa dentro da minha plataforma. Eu estou usando infraestrutura minha, infraestrutura técnica. Eu tenho servidores. Quanto mais volume de transações que eu tenho, maior o gasto que eu tenho possivelmente com servidores. E também com manutenção desse sistema. Beleza? Então, para isso, o que eu consigo fazer como empresa? Eu consigo precificar em cima do tamanho da volumetria. Ou seja, se você trafegar de X a X mensais dentro desse bot, você está trafegando na minha infra de minha responsabilidade, então por isso você tem que pagar X mil reais mensais. Né? Então a gente consegue também recorrência com isso. Passou dessa faixa, eu vou para uma outra faixa. Então isso é muito comum também quando você tem uma plataforma própria, quando você tem uma empresa que tem a sua plataforma própria. Então a gente tem 3 etapas de precificação até agora, hein? Precificação através do projeto, pode ser começo, meio e fim, e a curadoria seja interna. Curadoria seja de uma outra empresa. Começo, meio e fim é um projeto. Segunda etapa, eu tenho uma curadoria que pode ser pontual, pode ser, tem um escopo de curadoria para um mês. Ou ela pode ser recorrente. Todo mês eu faço curadoria. Eu tenho a terceira maneira de precificar, que é através do quê? De volumetria. Caso eu tenha uma plataforma e essa empresa está usando a minha infraestrutura. Eu consigo falar assim, já que você usa a minha infraestrutura, você vai ter um custo por isso, porque eu também tenho um custo por isso. Beleza? Então aqui, olha só quanta coisa a gente falou sobre precificação de chatbot. São aspectos muito amplos e é um grande quebra-cabeça tudo isso. Tudo isso vai ser guiado a partir do quê? Do que o nosso cliente precisa. E a gente tem que estar muito, mas muito direcionado aí com as necessidades do nosso cliente. Ele tem que estar muito transparente. Porque qualquer falha que a gente possa ter nesse processo de precificação e expectativa com os clientes, o que vai acontecer? Problema, se não é o que a gente quer. Mas existe uma outra estratégia de precificação, que é uma estratégia extremamente complexa de se fazer, muito difícil, mas as empresas que conseguem fazer têm um diferencial gigante, que é uma estratégia baseada em diferenciação por percepção de valor. Eu escrevi um artigo no LinkedIn lá que eu explico um pouco sobre isso, sobre precificação de bot e essas estratégias. A gente falou de margem, o custo mais uma margem de lucro. Mas existe uma outra estratégia que fala o que ainda? Que eu coloco uma outra, são 2 faixas, né? Margem e custo e margem. E aqui em cima eu tenho uma outra etapa, que é uma etapa adicional. Essa etapa adicional é uma etapa que ela é meio intangível. Ela é, na verdade, a percepção de valor que o nosso cliente tem. O exemplo que eu trago lá no artigo, basicamente, é o seguinte. Quanto custa um iPhone e quanto a gente paga por um iPhone? Quanto custa um Pocophone? Cadê meu Pocophone? Quer dizer, estou usando ele para gravar, né? Para fazer a live aqui. Um Pocophone da Xiaomi
E quanto custa um iPhone 11? Pois é, o valor que a gente paga não necessariamente é o valor do custo mais margem, é o valor do custo mais margem, mas quanto a gente percebe de valor em cima daquele produto. Por isso que a Apple vende os produtos de uma maneira num valor tão acima do mercado, por exemplo, porque ela é um produto único, premium. Será que a gente consegue fazer a mesma coisa dentro da nossa estrutura de chatbots? Será que consigo atender um mercado que o meu diferencial de mercado não é preço, mas na verdade pode ser o quê? Atendimento, pode ser qualidade, pode ser nível de assertividade, pode ser tantas outras coisas, que isso eu consigo aumentar o meu valor hora, se for valor hora que você pode precificar, porque você justifica isso dessa maneira. Eu trabalhei na Accenture muito tempo, e o mercado inteiro falava assim, ó, eu vou contratar a Accenture. E frente a vários outros concorrentes, frente a várias outras propostas de outras empresas, muitas vezes a Accenture ganhava as propostas, mesmo sendo mais caro. Mas por quê? Porque é uma empresa que construiu, dentro de toda a sua história, todo um histórico de projetos, todo um histórico de tamanho de empresa, de flexibilidade, de entrega das pessoas que trabalham dentro desses projetos. Então, mesmo sendo mais caro, a Accenture conseguia, na época que eu trabalhava lá, vender mais caro também. Então, gente, quais são os modelos de negócio que a gente pode oferecer dentro dos nossos chatbots? O que a gente conversou basicamente aqui foi todo racional construído por modelo baseado em hora. Então, hora de esforço. É um modelo que, basicamente, é muito comum, a gente entende muito bem isso, o nosso cliente também entende. A gente pode ter um modelo de negócio baseado em licença de uso. Se a gente tem uma plataforma própria, eu posso ter uma licença de uso da nossa plataforma. Posso ter também a questão de precificação por usuários ativos. Quem faz isso? ManyChat, Chatfuel. Por requisições. Quem faz isso? Watson, Dialogflow e demais. Se é um chatbot para capturar leads, se o propósito dele é marketing, assim como o Chatfuel também é, e o ManyChat, e que a gente tem custo por lead capturado, pode ser, e outros modelos bem interessantes também, que são um pouquinho mais difíceis de se precificar e medir, que é através de participação na redução do custo que o seu cliente teve. Então, olha quantas pecinhas, gente. Então, o grande objetivo desse bate-papo aqui é a gente entender o quê? Que para precificar, a gente tem que, primeiramente, ser muito claro com o nosso cliente, mostrar para ele todas essas etapas e de uma maneira muito transparente com ele, falar assim, ó, essas são as etapas que eu sugiro e essas são as horas ou talvez o modelo que eu sugiro para o nosso projeto. O risco está sob sua conta. Se você quiser tirar alguma coisa, beleza. Mas temos esse risco, tudo bem? Se tudo bem, seguimos em frente. Beleza? Então a gente tem mais 10 minutinhos aqui antes de acabar a live. Ó, o Walter falando, ó, tecnologia utilizada no desenvolvimento do orquestrador. Como computar isso? Sobre a tecnologia, Valtão, eu penso muito na questão da curva de aprendizado. Então, se a gente está trabalhando com uma tecnologia que a nossa equipe desconhece, imagina, todo mundo trabalha com C#. De repente a gente vai falar assim, ó, esse projeto de bot vamos desenvolver em Node.js. Ninguém conhece Node.js. Aí tem uma curva de aprendizado alta, então seu custo pode estar mais na curva de aprendizado. Outro custo relacionado a desenvolvimento e orquestrador é o custo da infraestrutura. Como que eu vou criar uma estrutura maior, mais ampla, que suporte escala, porque senão o nosso chatbot vai virar gargalo, né? Tem lá milhões de mensagens trafegadas, meu chatbot está lento, ele tem uma latência muito grande nas integrações. Então, essas são as preocupações de custo na parte técnica. E o modelo do Success Fee, você tem alguma experiência? Eu, particularmente, não trabalhei com nenhum modelo assim de Success Fee, mas é um modelo que sim as empresas trabalham no mercado. Eu conheço esse modelo, né? Esse modelo, basicamente, a gente tem que medir qual que é o nosso critério de sucesso. É assim que a gente vai precificar. E como medir um critério de sucesso? Essa é a grande questão da coisa, né? Então, o critério de sucesso vai ser o quê? Atendimento feitos? O critério de sucesso vai ser quantidade de usuários que receberam a última resposta do meu fluxo? A gente tem que determinar como é esse método de sucesso da nossa conversação, que a partir dela a gente vai colocar um contador ali e disponibilizar para o nosso cliente. Ó, de X usuários que entraram na sua plataforma, tantos deles cumpriram a missão dentro desse chatbot, né? Então, a partir disso, eu vou precificar em cima disso. Então, você pode ter uma regrinha ali dentro que possa trazer uma precificação em cima disso. É muito variável, né? A gente tem que entender o que se encaixa melhor para o nosso cenário. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui.
Beleza, gente. A gente tem 5 minutinhos para terminar. Enquanto isso, vão mandando as dúvidas aí. Talvez tenha um delayzinho para chegar também. Mas, em resumo, gente, tudo que a gente falou aqui hoje é um aspecto muito amplo que tem que ser muito bem analisado com o seu cliente. Nunca, jamais se esqueça disso. Porque o nosso objetivo na precificação é diminuir os nossos riscos. Então, quanto menor o risco para o nosso projeto, melhor. Põe preço, rapaz. Vamos falar de valores, então, né? Como eu tinha comentado na outra live, quais são os valores que o mercado traz, basicamente? O mercado traz valores que variam demais, gente, demais. Tudo depende do escopo, depende do seu cliente. Quando eu estou falando, por exemplo, de um projeto freela, se eu vou fazer um freela pequeno, eu vou fazer uma manutenção em cima de um bot, os valores hora podem variar de R$ 40 a hora a 60, de desenvolvimento também. Eu já vi muito desenvolvedor Java com valor hora de 60, 65, desenvolvedores .NET com valor de 50 hora. Tudo isso varia demais, tá, gente? Não é um padrão. Por outro lado, se você é uma empresa que está prestando serviço para outra empresa, você tem uma estrutura muito mais robusta e por esse motivo você tem que precificar mais alto também. Então, assim, eu já vi, por exemplo, projetos sendo precificados, por exemplo, valor hora de 150 a 300, por exemplo, valor hora. Se é um projeto que tem um escopo fechado, a precificação é diferente, é outro escopo. Eu já vi empresas que oferecem bots para você fazer a curadoria, terceirizam a curadoria por em torno de R$ 90 a hora. Existem vários modelos, gente, vários modelos. A gente tem que entender o que mais se encaixa para a gente. Qual o valor que mais se encaixa para a gente. E além disso também, qual que é o cliente que a gente está trabalhando, né? Se a gente está trabalhando com um grande cliente, uma grande rede farmacêutica, por exemplo, do Brasil, e o escopo é um escopo gigante e a estrutura é enorme, o que a gente vai ter que fazer? A nossa precificação vai estar lá em cima, porque o nosso escopo é alto também. Para o governo lançou alguns editais sobre chatbot para o coronavírus e tudo mais, que o valor do edital era de milhões. Eu tinha visto um edital uma vez do chatbot do Poupa Tempo, que era um edital para 2,5 milhões, de 2,5 milhões de reais. Editais do governo de 3 milhões de reais. É um volume gigante de transações. Possivelmente nesses editais você é responsável pela infra, então você tem que considerar esse custo também. O valor do hora dependerá do profissional alocado em cada etapa, certo? Sim, a gente tem dentro do mercado desenvolvedores tem um perfil de hora, pessoal de writing tem outro valor hora médio, galera de research também tem outro valor médio de hora. Tudo depende, não é um padrão, tá? São faixas do que eu já vi no mercado e de modelos de negócio que eu também já vi no mercado. Muito amplo. Então tem desenvolvedores sênior, por exemplo, que cobram muito mais que 60 a hora, cobra 200 a hora, cobra 300 a hora, depende do que da urgência também, né? Tem especialistas em writing, por exemplo, que o valor hora é lá em cima, que é um sênior, é um especialista no termo. Tudo depende também da formação da sua equipe. Beleza? Gente, nosso tempo está acabando e a live do Instagram simplesmente vai fechar. Agradeço demais o bate-papo com vocês aqui, espero que tenha ajudado. Isso daqui foi mais uma análise de tudo que eu já venho vendo no mercado para compartilhar com vocês. Nossa próxima live vai ser quinta-feira que vem, vai ser com o Alex aí, que está aí também na nossa live. A gente vai falar sobre como os bots estão ajudando esse cenário que a gente está tendo aqui do Covid. Então ele já participou de vários projetos aí também com prefeituras, ele vai contar um pouquinho dessa experiência com a gente e mostrar qual é o impacto, como os bots têm lidado com essa pandemia, beleza? Estaremos aí, siga a gente aí no nosso Instagram, LinkedIn, também me segue lá que eu vou postar artigo também numa frequência bem legal. E essa live vai estar no nosso YouTube. Daqui a pouquinho eu vou extrair ela, vou subir ela lá para ficar disponível para todo mundo visualizar, beleza? Tamo junto, minha gente. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos na próxima quinta, hein? Falou, valeu, um abração.